Eu pessoalmente acho mais desafiador, assim, para a gente entender o que está acontecendo, a gente conseguir percorrer essa distância entre um teste de comparação entre médias e um teste de variâncias, né? Porque variâncias não são médias, né? Então, em que medida essas variâncias que a gente definiu agora, como as variâncias, ou em que medida as somas quadráticas que nós definimos agora, elas permitem que a gente faça afirmações sobre o comportamento das médias, certo? E é isso que eu vou tentar explicar nos próximos minutos. Vamos lá? Então vamos ao teste, né? Para a gente poder simular um pouco esse cenário do teste, eu fiz aqui o que também é uma simulação, na verdade, né? Eu vou apresentar três gráficos para vocês. O primeiro deles é um diagrama de dispersão. Todos eles são diagramas de dispersão de uma série de observações de uma certa variável escalar, que pode ser um teste educacional, o que vocês quiserem, certo? Com respeito a três grupos de participantes de pesquisa, que podem ser, por exemplo, os estudantes da escola A, B e C, certo? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que o diagrama de dispersão está posto, sem fazer nenhum risco em cima dele, nenhuma marcação. Então, assim, geralmente o diagrama de dispersão ele é feito de uma variável contra a outra. Aqui no eixo vertical nós temos a própria variável escalar, certo? Desse teste educacional, dessa medida educacional. E aqui no eixo horizontal a gente tem as observações na ordem em que elas foram feitas. Eu colori com cores azul, preto e vermelho os grupos diferentes. Então, como vocês podem perceber, parece que mais para cima, aqui acima, na parte de cima tem um acúmulo dos pontos azuis, na parte de baixo tem um acúmulo dos pontos vermelhos, mas de maneira geral eles estão bastante misturados. Essa é uma situação típica de dados que a gente costuma inserir numa análise de variância, certo? Então você vê que existe uma possibilidade de associação, por exemplo, um grupo que os alunos de uma escola têm um desempenho escolar tipicamente aproximadamente maior do que os de outra escola, mas quando você plota todo mundo, tem muita sobreposição e você não consegue definir assim a olho, né? Se essa diferença que você acredita perceber, se ela é estatisticamente significativa ou não. Você precisa aplicar um teste para tomar essa decisão, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, o que nós faríamos, tipicamente, é uma comparação de médias, né? Então, você calcula a média de cada grupo e você tenta avaliar se essas distâncias entre as médias são grandes o suficiente para você afirmar que esses grupos são distintos, né? Tem um comportamento distinto, um médio distinto com relação a essa variável, a essa escala, enfim, ao teste escolar que você está aplicando, né? Ao teste educacional que você está aplicando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, como primeiro passo, eu vou traçar a distância de cada uma dessas observações, a média total, certo? Eu vou fazer, então, estou calculando o desvio de cada observação com relação à média total. Se eu pegar esses desvios, elevar ao quadrado e somar, pelo que a gente discutiu até agora, a gente vai obter a soma quadrática total, que a gente representa pela sigla TSS, certo? Então, esse gráfico permite que a gente, colocado dessa maneira, é o mesmo gráfico, tá vendo? Os pontos estão nas mesmas posições. Só que agora eu tracei a distância de cada ponto até a média total. Esse gráfico apresentado dessa maneira, ele permite que a gente tenha uma visualização, certo? Ele permite uma representação visual da soma quadrática total, certo? Agora eu vou apresentar o mesmo gráfico numa outra lógica. Eu vou traçar as médias em cada grupo. Então aqui está o grupo dos pontos azuis, aqui o grupo dos pontos pretos e aqui embaixo o grupo dos pontos vermelhos, né? Como eu falei, que podem representar estudantes de escolas diferentes, de turmas diferentes. E eu vou traçar a distância de cada indivíduo à média do grupo ao qual esse indivíduo pertence, certo? E como a gente disse pela discussão que a gente fez, essa distância que leva... Primeiro, pela discussão que a gente fez, a média do grupo é o valor esperado daquele mensurando naquele grupo. Bacana? Então a gente está assumindo que a média do grupo é o estimador enfim, é a melhor estimativa daquele mensurando em vista do pertencimento ao grupo. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas distâncias aqui, que estão representadas agora, elas são justamente os resíduos, porque elas são a distância entre o observado e o esperado, certo? Elas são a distância entre os valores observados e a média de cada grupo definido pela variável categórica que eu estou analisando, que eu estou inserindo na análise,
certo? Isso quer dizer que esse gráfico permite que a gente tenha um vislumbre, né? uma representação visual do que a gente está chamando de soma quadrática residual. Bacana? Então, quanto menores forem esses segmentos aqui, menor é a soma quadrática residual, porque a soma quadrática residual ela resulta do quê? Dessas diferenças, desses desvios elevados ao quadrado e somados. Bacana? E a propósito, para que a gente encontre, dados esses dois gráficos, né? Para que a gente encontre a soma quadrática explicada, para que a gente imagine, né, como que ela seria, a gente pode fazer a soma quadrática total menos a soma quadrática residual, certo? Então, onde está a soma quadrática explicada nesses nossos diagramas? Ela pode ser percebida como a diferença entre desse gráfico aqui para esse gráfico aqui. Bacana? Então, quando a soma quadrática explicada for grande, a gente vai perceber uma grande diferença daquele gráfico de desvios totais para o gráfico de desvios intragrupo. Bacana? No limite em que essa soma quadrática explicada é muito grande, no limite em que ela predomina, a gente vai perceber que os desvios intragrupo, que são esses rapazes aqui, eles são bem pequenininhos e eles seriam pequenas flutuações em torno da média do grupo. Bacana? Quando isso acontece, quando os resíduos são pequenas variações em torno da média do grupo, isso significa que a variável categórica que gerou os grupos, ela tem um alto poder explicativo. Bacana? Então tá. Por que isso é importante, então? Percebam que quando essa diferença entre as médias for estatisticamente significativa, o que a gente vai perceber é justamente uma grande soma quadrática explicada, que é essa soma ESS que eu estou contando para vocês, e uma pequena soma quadrática residual, certo? Então vamos chegar finalmente à estatística do teste. Essa daqui é a estatística do teste da análise de variância, certo? Como a gente inclusive viu num teste para comparar variâncias, né? Para ver se duas variâncias são... Para ver se duas variâncias a diferença entre duas variâncias pode ser atribuída ao acaso, o que nós fazemos? Nós usamos o teste F de Fisher, né? Você divide a variância maior pela variância menor, você vai achar uma quantidade que é maior do que 1, certo? E como o Fisher demonstrou, acredito que tenha sido ele, porque ele dá um nome ao teste, né? Ele demonstrou que essa razão de duas variâncias, sob a hipótese de normalidade, tem uma série de premissas aí que a gente inclusive vai testar depois, que a razão dessas variâncias ela é distribuída de acordo com uma distribuição F. Vocês podem pôr no Google se vocês quiserem saber como é que é essa distribuição. Ela é uma distribuição que está relacionada à distribuição normal, mas ela não é a distribuição normal. E ela tem graus de liberdade diferentes, um numerador ou um denominador, certo? Enfim, deem uma pesquisada se vocês quiserem. O fato é que, sob a hipótese nula, nós sabemos como a razão de duas variâncias está distribuída. Bacana? Então, se você dividir uma variância por outra, você consegue construir um teste de significância estatística. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se valer do mesmo teorema que sustenta o teste das variâncias, ou o teste F de Fisher, para construir o teste da análise de variância. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a soma de quadrados, a soma quadrática explicada, também chamada soma quadrática entre grupos, certo? E a gente vai dividir pela quantidade de graus de liberdade entre grupos, que eu vou mostrar para vocês como é que se calcula, mas é bem simples. Dividir uma coisa pela outra, aqui em cima virou uma variância, que a gente vai chamar de variância entre grupos. Embaixo, a gente vai colocar a quantidade que tende a ser menor, né? Que é menor, que é a soma quadrática residual, ou também chamada soma quadrática intragrupo, certo? A gente vai dividir essa soma quadrática residual pela quantidade de graus de liberdade dos resíduos, certo? E isso aqui vai dar uma variância. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse teste? Está dividindo uma variância pela outra. Isso dá nome ao teste, como análise de variância, certo? Como vocês viram, se a variância é explicada, se a soma quadrática explicada se aproxima da soma quadrática total,
Então essa residual vai ser muito pequena, né? Então essa quantidade aqui, que é a residual, é muito pequenininha. Porque sempre essa residual é a total menos a explicada. Então, se essa daqui é muito pequenininha, você vai estar dividindo por uma quantidade muito pequenininha. Então aquela estatística tende a ser grandona, certo? É possível a gente demonstrar que essa estatística F, no caso, quando a variável preditiva, quando a variável categórica, ela é uma variável binária, tipo sexo, certo? Masculino e feminino, quando isso acontece, a estatística F é igual ao quadrado da estatística T. Bacana? Isso significa o quê? Que se lá no teste T, para amostras maiorzinhas, né, eu contei para vocês que um T maior do que 2 costuma dar estatisticamente significativo. Um F maior do que 4 costuma dar um resultado estatisticamente significativo. Existem vários poréns aqui, tá, gente? Graus de liberdade, então não é tão simples assim. Mas serve como uma regra do dedão, tá? Pra gente ter uma ideia, batendo o olho no teste, o que é muito, o que é pouco. Então, um F maior do que 4 costuma ser um resultado estatisticamente significativo, quer dizer que a diferença entre médias não pode ser atribuída ao acaso. E isso a gente consegue, então, avaliar fazendo essa conta aqui, e está tudo embutido lá no teste, na análise de variância pra gente.